Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um projeto elétrico no qual a gente vai fazer a somatória das potências das tomadas por circuito. Como é que calcula isso? Primeiro de tudo é importante lembrar que a NBR 5410 ela não estipula a potência máxima das tomadas, e sim a potência mínima que a gente tem que fazer uma previsão de carga do que vai ser instalado. E na verdade, essa potência das tomadas, por que eu vou somar elas? Se na verdade quando eu vou fazer o cálculo do cabo ou do disjuntor eu vou utilizar a corrente e não a potência do circuito. Na verdade a potência do circuito ela tem uma função que é a gente descobrir, por exemplo, o consumo mensal que essa instalação elétrica poderá gerar e principalmente quando você precisa dimensionar o transformador ou entregar o projeto para a concessionária pedindo a ligação ali do ramal, indicando qual vai ser a potência que vai ter instalada naquela residência para que a concessionária possa fornecer a potência real, se tem disponível ali no tráfego e tudo mais, ok? Então vamos aqui agora para o projeto, e nesse projeto, por exemplo, até já posicionei aqui algumas tomadas, tá? Mas para isso primeiro é importante a gente entender como é que eu posiciono, como é que eu sei a quantidade de tomadas por ambiente. Segundo o que a NBR 5410 diz, num ambiente como esse, que é uma cozinha, a gente precisa ter a cada 3,5 metros ou fração de perímetro uma tomada. O que é esse perímetro? Aqui, por exemplo, eu tenho uma parede e outra parede. Se você olhar aqui nesse projeto, você vai perceber aqui, ó, que nessa minha parte de baixo aqui eu não tenho uma parede aqui fechando minha cozinha, né? Aqui no caso já é o corredor, tá? Aqui no caso é aberto, então eu só tenho 3 paredes. Então eu preciso considerar essas paredes aqui como sendo o perímetro total aqui da minha cozinha. Como é que eu faço isso, tá? Aqui, inclusive, no AutoCAD, eu tenho uma facilidade, né? Ou seja, eu tenho um apoio, algo que me auxilia muito aqui, que é já eu ter uma métrica, né, diária bem fácil aqui. Inclusive, se você quer aprender a fazer projetos elétricos prediais como esse, nesse software que é o AutoCAD, mesmo que você nunca tenha mexido, não faz a mínima ideia de como funciona o AutoCAD, a gente tem uns cursos aí de projetos elétricos prediais. Estamos com mais de 1000 alunos e nesse curso você vai aprender do zero a fazer projetos elétricos prediais completinho, tá? Utilizando tabelas, utilizando AutoCAD, tudo corretamente de uma forma bem profissional. E o curso está custando aí menos do que R$30. Corre lá, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Fica com uma dúvida, acessa o grupo aí do nosso grupo no WhatsApp e você consegue tirar mais dúvidas, ter mais informações. Voltando aqui então, o que eu preciso fazer para poder calcular esse perímetro, né? Primeiro de tudo eu vou fazer aqui, ó. Imagina que o perímetro, tá, gente? É isso aqui, ó. Eu tenho uma parede aqui, eu tenho uma segunda parede aqui, eu tenho uma terceira parede aqui. Ou seja, se eu fosse abrir isso, né, eu ficaria como se eu tivesse aqui, ó, uma parede, aí eu vou ter a segunda parede, estou abrindo elas, né, a terceira parede. Ou seja, essa distância daqui até aqui vai ser o meu perímetro da minha cozinha, né? Vai ser essa parede mais essa, ok? E aqui fica fácil, né, de eu fazer, que simplesmente eu fazer isso aqui, ó. Eu vou posicionar aqui, ó, uma escala, vou puxar aqui e eu vou ter uma dimensão aqui, ó, da minha parede, né, que é 2,70, e eu vou puxar aqui o tamanho da outra parede aqui, ó, e eu vou ter 4,72. E consequentemente, né, se essa parede aqui tem um tamanho de 2,70, essa outra parede aqui também vai ter 2,70, né? Aqui embaixo a gente não vai ter parede nenhuma, como eu mostrei. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar, ó, essa parede aqui, mais essa parede aqui, mais essa outra parede aqui. Então, a gente vai encontrar 10,12 metros de perímetro, ou seja, o perímetro total que eu tenho, a quantidade de paredes que eu tenho disponível na minha cozinha, que é a quantidade de paredes que eu tenho para colocar a tomada, né? Então, eu tenho 10,12. O que eu faço? Eu pego esses 10,12 e vou dividir por 3,5, que é para esses ambientes. Se fosse quartos, salas, você colocaria 5, no caso para cozinhas, 3,5. E aí eu vou encontrar um valor de 2,90, né, arredondando, ou seja, 2 tomadas, 90, não tem como pôr 0,90 tomadas, né? Eu tenho que colocar mais uma para essa fração, então vai dar um total de 3 tomadas. Ou seja, segundo o que a NBR 5410 me diz, para esse ambiente que é minha cozinha, se eu tivesse apenas 3 tomadas, seria o suficiente. Mas se você observar, eu tenho posicionado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomadas. Estou errado? Não. Se o meu cliente me pede bastante tomadas, nada me impede de colocar bastante tomadas no ambiente. E principalmente tem uma coisa que facilita muito, que é quando o seu cliente aponta onde ele quer as tomadas, ou se você, por exemplo, trabalha com um arquiteto, né? No caso, por exemplo, esse projeto que eu recebi do arquiteto foi exatamente isso, né? Onde eu tenho aqui posicionados, ó,
onde vai ser a minha pia, onde vai ter um balcão, tá? Onde vai ter aqui uma geladeira, um freezer, aqui eu vou ter um armário com balcões, então aqui facilmente eu posso posicionar tomadas. Lembrando que a NBR 5410 ela diz que em locais e pias, né, como balcões como esse, eu posso posicionar aqui uma tomada, tá ok? Posso, não preciso, né? E mais uma tomada aqui desse lado para ligar um liquidificador, uma batedeira, alguma coisa. Outro balcão aqui, importante ter mais tomadas disponíveis, então posso colocar mais uma aqui, mais uma outra aqui, né, para ligar vários aparelhos, né, para quem gosta de cozinhar bastante. Aqui eu tenho uma geladeira, eu preciso de uma tomada. Aqui eu tenho um freezer, eu preciso de outra tomada. E aqui eu tenho um balcão, eu posso precisar colocar aqui um micro-ondas, uma torradeira ou qualquer outro aqui também nesse ponto colocado, ok? Pronto, aqui eu consegui definir a minha quantidade de tomadas. Primeiro passo, se qualquer desses aparelhos que forem ser instalados, ele ultrapassar a corrente de 10 amperes, obrigatoriamente eu preciso colocar uma tomada de 20 amperes e ter um circuito exclusivo só para ela. E pronto, aquela ali foi excluída do meu conjunto de circuito e eu vou calcular as demais, ok? Caso contrário, não, eu não tenho nenhuma tomada que passe de 10 amperes, como exemplo desse projeto aqui que eu estou na mão. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas minhas tomadas aqui e vou calcular conforme a NBR 5410 me diz. O que ela diz? Nesse caso, o ambiente como cozinha, as 3 primeiras eu coloco 600 VA de potência disponível e as demais eu coloco 100. Ou seja, né? Vou pegar aqui, qual que vai ter 600? Né? Essa vai ter 600, essa vai ter 600 e essa aqui vai ter 600? Não. O que ela está me dizendo é que eu preciso disponibilizar uma potência total, onde eu vou ter 3 tomadas com 600 VA e as demais com 100. Não quer dizer que alguma tomada vai ter uma potência maior instalada. Por exemplo, digamos que eu tenho uma quantidade de 7 tomadas. Então, ou seja, as 3 primeiras vão ter 600 e as demais 100. Então, vão ser um total de 2.200 VA para esse circuito. Vou ter várias tomadas ali que suportam até 10 amperes, mas quando eu ligar um total de aparelhos de até 2.200 VA, o meu cabo e o meu disjuntor vai ter que suportar esse circuito. Na verdade, o cabo vai ter que suportar esse circuito e o meu disjuntor vai ter que proteger esse cabo que está suportando esse circuito de 2.200 VA. Eu poderia ter colocado mais uma tomada, né, ter chegado a 2.300 VA e assim por diante. Ou eu poderia ter imaginado ali 600 VA para cada tomada e não acima de 300, não teria problema algum, desde que o meu cabo suporte todo esse circuito. No vídeo anterior eu expliquei exatamente como é que você faz aí esse dimensionamento de circuitos, ok? Vou deixar o card aqui em cima, clica aí que você vai entender isso direitinho, ok? Bom, feito isso daqui então, o que eu tenho que fazer aqui? Se você for observar nesse circuito aqui, por exemplo, aqui já foi medido que nenhum aparelho vai ter mais do que 10 amperes. O cliente quer todos os aparelhos pequenos, de baixa potência, ok? O que eu vou ter aqui, inclusive? Se você for observar, eu tenho aqui tomadas circuito 9, circuito 9, circuito 9 e circuito 9. E aqui do outro lado eu tenho tomadas aqui, ó, circuito 8, circuito 8, circuito 8 e circuito 8. Ou seja, aqui eu dividi um circuito de tomadas para cá e um circuito de tomadas para cá, porque eu vi que ia ficar muita potência instalada e eu ia ter que superdimensionar o cabo. Não quero, prefiro dividir em 2 circuitos e individualizar ali 4 tomadas para cada circuito por causa da potência dos aparelhos. Só que aí tem outro jeito que você pode fazer esse cálculo, que é não utilizando esse que a NBR 5410 diz, que é o seguinte: você pode utilizar uma tabela como essa, ou seja, você sabe exatamente quais aparelhos vão estar instalados naquele local. Você pode pegar a potência de cada aparelho em VA. Ah, mas eu só tenho a potência do aparelho em watts ou em watts, né? Como me implicaram que tem que ser dito watts, né? Mas tanto faz. Você pega a potência do aparelho em watts, você precisa converter ela em VA, precisa entender o fator de potência. Vou deixar o card aqui em cima, tem um vídeo aqui no canal que eu explico exatamente como é que você faz essa conversão dos watts em VA. Você tendo a tabela dos seus aparelhos em VA, você pode fazer a somatória deles e descobrir qual é a potência total que você tem que ter aplicado. E aí, inclusive, você pode, diante desses aparelhos, colocar o fator de demanda. Afinal de contas, você não vai ter todos os aparelhos ligados ao mesmo tempo, né? Você vai ter um aparelho ligado, outro desligado e assim por diante, ok? E para isso você aplica o fator de demanda. Ah, eu não sei o que é fator de demanda. Tem outro vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima, clica nele. Você vai entender o que é e como é que você aplica esse fator de demanda. Então, dessa forma, você pode ter um total de potência instalado no seu circuito e aí você consegue calcular a corrente, ou seja, você pega a potência total daquele circuito, divide pela tensão de trabalho
e aí você vai descobrir a corrente do circuito. Aí você faz todos os cálculos certinho para poder dimensionar o cabo corretamente para esse circuito. Aí eu dimensionei o cabo para o circuito 1, circuito 2, circuito 3, minha casa inteira tudo dimensionado conforme circuitos, posicionei a quantidade de tomada certa e consegui fazer a distribuição de potências para cada circuito, ok? O que eu faço com a potência total da casa? Eu vou calcular o disjuntor geral? Não. O disjuntor geral você vai calcular através da corrente total do seu circuito. Inclusive, já vi um erro que o pessoal comete que fala que quando você tem, por exemplo, duas fases e você tem 2.200 watts instalado, você divide a potência por 2 e aí você consegue descobrir a corrente em cada fase. Não, tá? A potência instalada você vai dividir pela tensão e a corrente nas duas fases vão ser iguais, tá? Ou se for, por exemplo, fase neutra, você tem uma potência de 2.000 watts, você divide pela tensão, o valor da corrente vai valer para a fase e neutro, não vai dividir não, como eu já vi as pessoas cometendo, ok? E aí o que eu faço com essa somatória de toda a potência que eu tenho instalado em toda a minha casa? Ela vai servir para no final você pegar a potência total em VA que você instala, vai ser instalado, e entregar para a concessionária e falar o seguinte, falar, ó, a minha carga, né, da minha instalação vai ser essa potência em VA. E aí ela vai conseguir saber se ela tem disponível ali na rede essa carga para te entregar e fazer a conexão. Caso contrário, pode ser que ela precise modificar o transformador ou instalar mais um transformador. E, consequentemente, também com toda essa potência total em VA instalada, você vai conseguir saber o consumo real dessa casa. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.